O som que você acabou de ouvir foi proibido. Não por segurança, não por regras, mas por medo. Um motor tão poderoso que a própria Chevrolet tentou apagar sua existência. O 427 Mystery Motor. A máquina que quase reescreveu a história das corridas americanas. Era 1963. Detroit respirava gasolina e rebeldia. O país vivia a era dourada da potência e cada fabricante lutava para dominar as pistas. Nas profundezas da General Motors, engenheiros trabalhavam em silêncio, escondidos atrás de portas trancadas. O ar cheirava a óleo queimado e metal aquecido. Ferramentas ecoavam como sinos de guerra. Eles estavam criando algo impossível, um motor leve, insano, capaz de girar alto e destruir qualquer adversário. O Mystery Motor nasceu da ambição e da arrogância, um híbrido entre engenharia de corrida e loucura industrial. O bloco de alumínio brilhava sob as lâmpadas frias. Cada parafuso era uma promessa de velocidade. Ele respirava como se tivesse alma, rugindo dentro da bancada de testes. Mas o poder, quando cresce demais, começa a assustar até quem o criou. Nos corredores da GM, a tensão era espessa. Políticos pressionavam, jornais criticavam e os executivos começaram a temer o próprio sucesso. O governo queria limitar o envolvimento das montadoras em corridas. A imagem pública valia mais que a glória das pistas. Então, numa reunião silenciosa, veio a sentença. A General Motors abandonaria o automobilismo. E com isso, o 427 Mystery Motor foi trancado num porão. Mas nem todo mundo acata ordens. Enquanto Detroit se curvava à política, um homem se recusou a ajoelhar. Henry Smokey Yunick, mecânico, engenheiro, inventor e herege. Um homem que acreditava que velocidade era um direito divino. Em sua oficina em Daytona, Smokey acendeu um cigarro, olhou o jornal com a notícia do banimento e riu. Querem esconder o motor? Então eu vou mostrá-lo ao mundo. Aquela noite cheirava a gasolina crua e rebeldia. O som das ferramentas ecoava pelas paredes amareladas. Ele desmontou, limpou e ressuscitou o 427. A cada estalo de metal, uma ideia. A cada faísca, um desafio. Smokey ajustava válvulas como quem afina um instrumento proibido. E quando girou a chave, o monstro acordou. O chão tremeu. O som atravessou o bairro. O rugido do 427 cortava a madrugada como trovão sobre o asfalto. Smokey sorriu. Ele sabia que estava ouvindo algo que ninguém mais ousaria ligar. Aquele motor não era apenas uma máquina. Era um manifesto. Nos dias seguintes, rumores se espalharam pelos boxes. Um carro preto, sem emblema, sem número. Diziam que seu ronco era diferente, mais limpo, mais violento. Parecia vivo. E então, numa manhã enevoada, ele apareceu na pista de Daytona. O carro que não deveria existir, os mecânicos se entreolharam. Alguns riram nervosos, outros ficaram em silêncio. Smokey saiu do carro com o macacão sujo de óleo e o cigarro preso no canto da boca. Ele não precisava dizer nada. O 427 Mystery Motor rugia por ele. Quando o sinal caiu, o mundo mudou de frequência. O carro de Smokey explodiu em velocidade, devorando o asfalto. Os outros pilotos assistiam impotentes. Aquilo não era um teste. Era uma declaração de guerra. Cada volta era uma afronta à indústria. Um tapa na cara da GM, da NASCAR e de qualquer um que acreditasse que ele iria obedecer. Mas em todo rugido de poder, existe um eco de destruição. O motor consumia combustível e peças numa fúria quase viva. Cada corrida era uma batalha contra o tempo e a mecânica. Ainda assim, Smokey não recuava. Se vai quebrar, que quebre vencendo, dizia. O 427 Mystery Motor começou a ganhar fama. Alguns o chamavam de milagre, outros de abominação. Executivos da GM fingiam não saber de nada, mas todos sabiam que aquele carro era deles. Um segredo corporativo rasgando a pista, comandado por um homem que não aceitava ser apagado. As câmeras começaram a aparecer. Jornalistas tentavam fotografar o carro, mas Smokey os afastava com o mesmo sorriso debochado. Querem foto? Tirem na linha de chegada. Cada corrida era um risco. Cada vitória, uma provocação. E pouco a pouco, a NASCAR começou a se incomodar. Reuniões aconteciam à porta fechada. Regras novas surgiam do nada. Diminuir cilindrada. Limitar potência. Controlar combustível. Mas nenhuma regra era capaz de parar a vontade de um homem
que havia transformado a desobediência em combustível. Certa tarde, enquanto o sol caía sobre Daytona, Smokey preparava o carro para mais um teste. O ar vibrava com o som do motor. Um engenheiro jovem se aproximou e perguntou: "Por que continuar se eles vão proibir de novo?" Smokey olhou para o horizonte, tragou o cigarro e respondeu: "Porque eles ainda não entenderam. Não é sobre vencer corridas, é sobre mostrar o que é possível." Aquele som metálico se espalhava pelo ar como uma lembrança de algo proibido. O 427 Mystery Motor era uma ideia que se recusava a morrer. A cada volta, ele desafiava a lógica, a política e a própria Chevrolet. E no fundo, todos sabiam. Havia algo maior vindo. Os dias seguintes foram uma mistura de suspense e admiração. Alguns diziam que Smokey estava preparando uma nova versão do motor, mais leve, mais letal. Outros juravam que a GM mandaria destruí-lo. Nenhum dos dois estava completamente errado. Naquela época, o som de um motor podia ser um ato de rebeldia. E o de Smokey era o som mais perigoso de todos. Ele não buscava apenas velocidade, buscava liberdade. E liberdade, em 1963, tinha o cheiro de gasolina e fumaça azulada saindo de um escapamento ilegal. Enquanto as fábricas se calavam e as pistas eram dominadas por regulamentos, Smokey continuava a correr. Às vezes vencia, às vezes quebrava. Mas, em todas, deixava um rastro de medo e respeito. Os outros pilotos o chamavam de louco. Talvez fossem os sãos demais que não entendiam o que estavam vendo. Porque ali, naquele carro negro, rugia não só um motor proibido, mas o espírito de uma era. Um tempo em que o impossível era apenas o começo. E embora a NASCAR, a GM e o governo tentassem apagar o som daquele monstro, o eco do 427 ainda pairava sobre as pistas. Smokey sabia que estava sendo observado. Sabia que em breve alguém viria tentar parar o que ele havia criado. Mas enquanto o motor ainda respirasse, ele não cederia. A oficina em Daytona voltou a se encher de silêncio. O cigarro queimava lento. O 427 esperava imóvel, como um animal prestes a despertar de novo. E lá fora, as engrenagens do poder começavam a se mover. O vento da noite soprava sobre Daytona, trazendo o cheiro salgado do mar misturado à fumaça do escapamento. Lá dentro, Smokey ajustava o carburador com precisão quase cirúrgica. O som das ferramentas, o ranger do piso de madeira, o tic-tac do relógio, tudo formava uma trilha sonora de guerra. Aquele motor não era mais um projeto. Era uma causa. As paredes da oficina estavam cobertas de desenhos, números, cálculos e frases rabiscadas com graxa. No centro, uma anotação em letras grandes. If it ain't cheating, it ain't winning. Se não é trapaça, não é vitória. Esse era o evangelho segundo Smokey Yunick. Ele acreditava que as regras existiam para testar a criatividade dos que ousavam dobrá-las. Se a NASCAR dizia que o tanque tinha 20 galões, ele construía um que parecia ter 20, mas cabia 24. Se limitavam à altura do carro, ele rebaixava o teto inteiro. A cada nova regra, Smokey respondia com uma nova invenção. E agora, com o 427 Mystery Motor, ele estava prestes a cometer seu maior pecado. A notícia se espalhou rápido. Smokey levaria o carro para competir, mesmo sob o banimento da GM. A Chevrolet oficialmente não podia se envolver, mas extraoficialmente, ninguém negava ajuda. Um caminhão misterioso chegou à oficina com peças que ninguém sabia de onde vinham. Caixas marcadas com códigos internos da GM, entregues à noite sem notas fiscais. Smokey entendeu o recado. Eles queriam um milagre, mas sem deixar impressões digitais. No dia da corrida, o sol nascia pesado. O ar vibrava com expectativa. Jornalistas, fiscais, executivos, todos sabiam que algo fora do comum estava prestes a acontecer. No box 13, o carro negro de Smokey parecia respirar. O metal brilhava sob a luz do amanhecer. O 427 rugiu como um animal em cativeiro. Quando os motores foram ligados, o som do carro de Smokey dominou tudo. Não era um ronco, era uma declaração. Um trovão que fazia o ar vibrar no peito de quem ouvia. Os outros pilotos olhavam de lado, tentando esconder o medo. Alguns sabiam que se ele completasse aquela corrida, nada seria igual. Na volta de aquecimento, o carro parecia flutuar.
O público não entendia como algo tão pesado se movia com tanta leveza. Deve ser magia, disse um repórter. Smokey apenas sorriu. A magia era engenharia e rebeldia. A corrida começou. E o impossível aconteceu. Volta após volta, o 427 deixava todos para trás. O motor subia de giro como se não tivesse limite. Cada troca de marcha soava como uma explosão controlada. O carro deslizava pelas curvas, firme, agressivo, perfeito. Nos rádios das outras equipes, a confusão era total. Ninguém conseguia entender. Ninguém conseguia acompanhar. Na arquibancada, o público começou a gritar. Eles sabiam que estavam presenciando algo proibido. Um carro que não deveria existir, desafiando os gigantes da indústria e as regras da federação. Era o tipo de corrida que só acontece uma vez por geração, mas as câmeras também captavam algo mais. Fumaça. Pequenas faíscas sob o capô. O 427 estava sendo empurrado além do limite. Smokey sentia o calor subindo pelo assoalho, o cheiro de metal queimado, o volante vibrando como se tentasse escapar das mãos. Ele poderia diminuir, mas não diminuiu. A cada curva, o motor rugia mais alto, como se soubesse que estava sendo caçado. E por alguns minutos o tempo parou. Apenas o som, o vento, o grito da multidão e aquele carro negro rasgando o mundo em duas metades. Quando cruzou a linha de chegada, ninguém sabia o que dizer. O público aplaudia, os fiscais discutiam, os repórteres corriam. O impossível tinha acontecido. Outra vez. Smokey estacionou o carro no centro do pit e deixou o motor desligar sozinho, com um último rugido que ecoou como um trovão de despedida. Mas o silêncio que veio depois era mais alto que qualquer som. Dois fiscais se aproximaram. Olharam o carro. Olharam Smokey. Um deles, tentando manter a voz firme, perguntou: "Esse motor é mesmo o que eu estou pensando?" Smokey deu um meio sorriso, tirou o cigarro do bolso, acendeu com calma e respondeu: "É melhor você nem pensar. Naquele dia, a NASCAR reuniu os comissários. Nenhuma prova oficial ligava a GM ao carro. Nenhum regulamento existente previa exatamente o que Smokey havia feito. O 427 Mystery Motor era uma anomalia legal, um buraco na estrutura da autoridade. E isso era o que mais os assustava. Alguns queriam bani-lo permanentemente. Outros temiam que a punição o transformasse em lenda. No final, decidiram tentar apagar o feito. Fingir que a corrida nunca tinha acontecido. Retirar o carro da história antes que o público o mitificasse. Mas como apagar algo que já virou mito no mesmo instante em que foi visto? Nos bares e garagens, as pessoas contavam a história do carro preto, do motor que rugia como trovão, do homem que desafiou gigantes e venceu com as próprias mãos. Cada versão mudava um detalhe, mas todas terminavam da mesma forma, com o som do 427 ecoando na noite. Enquanto isso, Smokey voltava à sua oficina. O carro coberto por uma lona, o motor ainda quente. Ele sabia que aquele triunfo tinha um preço, e que a GM em silêncio já estava se movimentando. Era só uma questão de tempo até alguém bater a porta. As semanas seguintes foram estranhas. Cheques que nunca chegaram. Fornecedores que pararam de atender. Convites que desapareceram. Smokey não precisava de explicação. Reconhecia a marca da retaliação corporativa, mas por dentro ele sorria. Porque cada porta fechada era uma confirmação. Ele havia vencido. O 427 Mystery Motor virou um segredo público. As pessoas falavam dele em voz baixa como quem menciona uma arma lendária. Havia quem jurasse ter ouvido o som do motor ecoando nos testes secretos de algum deserto. Outros diziam que a GM estava tentando recriar o projeto em silêncio. E enquanto o mundo especulava, Smokey continuava a trabalhar. Cada novo carro que entrava em sua oficina parecia carregar o DNA daquele motor proibido. Ele não precisava mais provar nada. O 427 já tinha feito isso por ele, mas mesmo assim, algo o inquietava. À noite, sentado na cadeira giratória da oficina, ele ficava olhando para o carro coberto. Às vezes tirava a lona, ligava o motor e ouvia por alguns minutos. O som ainda o fazia arrepiar. Era como ouvir um fantasma, e em cada eco daquele rugido, ele sentia que a história ainda não tinha acabado, porque os fantasmas das máquinas não desaparecem. Eles esperam. E o 427 ainda tinha algo a dizer. O tempo passou, a poeira das pistas se acalmou. O som do 427 se tornou lenda, um murmúrio entre engenheiros, pilotos e sonhadores.
A Chevrolet fingia que nada havia acontecido, mas os corredores frios da GM ainda guardavam ecos daquela heresia mecânica. Smokey seguiu com a vida, pelo menos na superfície. Continuou consertando carros, experimentando ideias, treinando jovens que queriam aprender o jeito único de pensar. Mas ninguém conseguia ignorar o que estava escondido sob aquela lona no canto da oficina. O carro negro, o motor proibido, o símbolo de tudo o que era livre e perigoso. Às vezes, no meio da madrugada, Smokey acendia o cigarro e ficava olhando para o carro em silêncio. O som do mar ao longe se misturava ao estalar do metal esfriando. E ele pensava em como uma ideia, uma simples combinação de peças e coragem, podia desafiar um império. Certa noite, um caminhão parou em frente à oficina. 3 homens desceram. Ternos escuros, vozes medidas, olhos frios. Não eram mecânicos nem pilotos. Eram representantes de algo muito maior e mais silencioso. Um deles abriu um envelope e disse: "A GM quer o motor de volta." Smokey soltou a fumaça devagar. "A GM desistiu dele primeiro. Agora ele é meu." O homem insistiu. "O senhor entende que é ilegal mantê-lo. É propriedade intelectual." Smokey deu meia volta, apagou o cigarro no chão e respondeu sem olhar. "Ilegal é desistir dos próprios sonhos." Os homens foram embora, mas o recado estava dado. Nos dias seguintes, Smokey começou a agir como se estivesse se preparando para algo. Organizou ferramentas, empacotou papéis, queimou anotações. Um de seus aprendizes perguntou se ele ia embora. Ele respondeu: "Não, só estou limpando o caminho." Na manhã seguinte, o carro já não estava lá. Nenhum vizinho viu nada. Nenhum caminhão passou pela rua. Apenas marcas de pneus na areia úmida atrás da oficina, levando até a estrada. Dizem que naquela noite, Smokey dirigiu o carro até o limite, cruzando a ponte de Daytona, o rugido do 427 ecoando entre as dunas. Alguns juram ter ouvido o som do motor sumindo no horizonte, como um trovão se afastando. Outros dizem que ele levou o carro para o deserto, para testá-lo longe dos olhos da indústria. Que o motor foi desmontado e enterrado em pedaços, cada um em um lugar diferente, para que ninguém pudesse reconstruí-lo. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. O carro nunca mais foi visto. O 427 Mystery Motor desapareceu da história. Oficialmente nunca existiu. Mas o mundo real é feito de histórias não oficiais. E a cada geração, alguém reaparece com uma peça antiga, um bloco de alumínio, um carburador que não deveria existir. Os especialistas olham, comparam, medem e acabam dizendo a mesma coisa. Não pode ser, mas é. Décadas depois, em um galpão esquecido da Flórida, um jovem restaurador encontrou uma caixa de madeira marcada com um número incompleto, Z11 427M. Dentro, havia uma tampa de válvulas com o logotipo apagado e a inscrição gravada à mão. For those who still believe. Ninguém conseguiu provar de onde veio, mas quem conhecia Smokey sabia. Ele deixava recados em tudo o que fazia. Era o tipo de homem que nunca dizia adeus, apenas até a próxima volta. Hoje, nas pistas modernas, cada motor que ruge carrega um pouco daquele espírito. A engenharia mudou, as regras mudaram, o mundo mudou. Mas a essência, a obsessão por velocidade, o desafio às regras, a busca pelo impossível, ainda pulsa, como um eco distante do 427. Os historiadores da NASCAR tentam reconstituir os eventos, mas a linha entre fato e mito se perdeu. Há registros, fotos borradas, trechos de entrevistas censuradas. Nenhum documento oficial menciona o nome Mystery Motor, mas, curiosamente, nenhum nega sua existência. É como se todos tivessem concordado em manter o segredo vivo, escondendo-o à vista de todos, e no fim, talvez seja melhor assim. Porque o que Smokey criou não era apenas um motor, era um símbolo, um lembrete de que a verdadeira inovação nunca nasce do medo,
Nasce da coragem de enfrentar o impossível. Há quem diga que, em certas noites silenciosas de Daytona, ainda se pode ouvir um rugido distante vindo do litoral. Um som metálico, profundo, que atravessa o vento e desaparece na escuridão. Alguns afirmam que é apenas uma lenda. Outros, que é o 427 respirando outra vez. Mas quem conhece o som de um motor vivo, sabe. Há certos ecos que não pertencem ao passado. Eles pertencem ao que ainda está por vir. Smokey Yunick morreu anos depois, com a mesma expressão de ironia e paz que sempre carregou. Deixou cartas, cadernos e uma frase escrita na capa de um manual de oficina. You can't ban an idea. Não dá para proibir uma ideia. E é isso que o 427 Mystery Motor se tornou. Uma ideia. Uma faísca que nunca se apaga. Porque no fim, não era sobre vencer corridas. Era sobre desafiar o impossível. Era sobre mostrar ao mundo o som da liberdade. O som que a Chevrolet tentou apagar. O som que a história tentou esconder. Mas que ainda ecoa, suave e furioso, no coração de quem entende o que significa ouvir um motor que não deveria existir, o som que nunca morre.